bem-vinda, gente! Esse é o 21º episódio do Sem Shrink, podcast da Intrínseca, para falar sobre os livros do Intrínsecos. Hoje estamos aqui para falar sobre O Palácio de Papel, da Miranda Cawley Heller. O livro foi enviado em novembro na nossa caixinha e a gente está muito animado para essa conversa. Estou com duas pessoas muito especiais aqui comigo, Angélica Lino e Marcele Paulzun. Angélica, quem é você? Por que você está aqui? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Angélica Lino, eu faço parte do time de marketing aqui do Clube Intrínsecos. Eu tô bem contente em conversar com vocês sobre esse livro. Oi, pessoal, eu sou a Marcele, eu sou embaixadora do Clube Intrínsecos. Eu também tenho o Instagram literário @entrelinhaslivros, e vai ser muito legal conversar com vocês sobre esse livro que eu gostei bastante. Como eu falei, a gente tá aqui pra falar sobre O Palácio de Papel, que foi enviado em novembro. Angélica, você pode contar um pouquinho da história desse livro pra gente? Vamos lá. Palácio de Papel se passa num lugar chamado Cape Cod, nos Estados Unidos, e em 24 horas a gente acompanha a vida da personagem Elle Bishop, que é uma mulher de 50 anos, 3 filhos, com uma vida aparentemente perfeita, que se vê numa situação em que ela precisa escolher entre o marido Peter e o melhor amigo de infância dela, chamado Jones. Isso tudo num lugar quente, iluminado, solar, que acaba sendo o lugar perfeito para vários segredos virem à tona, como a gente vai ver no decorrer da conversa. Então, gente, já pra começar falando que esse episódio vai ter spoiler. Se você não se importa com spoiler, tudo bem, segue com a gente, vamos lá. Se você não quer ter spoiler dessa história, se você ainda não leu e não quer ter spoiler, a gente recomenda parar, ler o livro e voltar. Então, estejam avisados. Eu vou começar falando sobre uma das partes, eu acho, mais bonitas desse livro, talvez, que é a ambientação, que é a construção desse lugar em Cape Cod. A Elle passa todos os verões da vida dela nessa região litorânea, parece quase uma ilha, uma enseada, que é Cape Cod, nos Estados Unidos. E o livro já abre com uma descrição da Elle acordando depois de uma noite um pouco peculiar na vida dela, depois de uma noite decisiva na vida dela. E ela toma o primeiro mergulho da manhã. E já com essa cena de abertura, a gente tem muitas descrições do cenário, que é um ambiente cheio de folhagem, que são muitos animais silvestres, a lagoa, que ela fica de frente pra lagoa na casa dela, a casa de papel, fica em frente à lagoa. E toda essa construção, todo o livro se segue nesse entrelaçamento entre o ambiente em que a personagem está e a história da própria personagem, como essas duas coisas colidem e se entrelaçam. E a Miranda, a autora, falou que queria muito escrever sobre um lugar que a gente se sentisse em casa, um lugar que renovasse nossas energias, que nos desse força. E eu queria perguntar pra vocês, tem algum lugar que faça vocês se sentirem assim, que renove as energias de vocês, que vocês se sentem seguras, que dê força a vocês? Ou isso é uma coisa de livro só? Eu acho que todo mundo tem esse lugar, né? E geralmente ele acaba se conectando a um lugar de infância, que eu imagino que seja um espaço de primeiras vivências, frustrações. Acho que é nessa idade, o momento que a gente entra em contato com alguns sentimentos que até então são novos, mas que inevitavelmente vão correr com a gente durante toda a vida, né? Então esse lugar, pra mim, é a casa dos meus pais, onde eu cresci, em Araruama, que também é uma casa no litoral, igual na história. Eu frequento essa casa até hoje, eu guardo o sentimento que ficou cristalizado lá. E isso é curioso, né? Porque quando eu viajo pra lá, mesmo depois de adulta, eu carrego ainda esse sentimento que eu só consigo acessar naquela casa. Então, é uma espécie de conforto diferente que tem em todos os lugares que eu frequento, só tem lá. Eu acho que eu não tenho um lugar, assim, específico com essas lembranças. Inclusive, eu me senti muito nostálgica lendo o livro, porque essa ambientação é muito imersiva, né? Mas eu acho que, de forma geral, os lugares que nos proporcionam esse contato com a natureza, como é o local do livro, eu acho que eles trazem esse sentimento de pertencimento, nostalgia, recordações, o verão, de forma geral, que nem a autora fala no livro, e principalmente quando a gente tá com a família. As lembranças ficam muito mais enraizadas na gente quando esses locais a gente tá com a família. Então eu não tenho assim um local específico, como a Angélica falou, porém vários locais que proporcionam esse contato com a natureza e com a família, eu acho que me trazem isso que o livro causa na gente e também proporciona pra Ellie, né? Acho que o fato de ser verão e o fato de ser com família aí são realmente essenciais. O verão, a gente falou isso um pouco no Por Dentro do Intrínsecos, como ele muda a nossa energia, né?
como ele faz com que, principalmente quando você é criança e adolescente, como faz com que mude a sua percepção sobre as coisas, porque você tem um tempo livre e você aproveita aquilo sem preocupações de trabalho ou escola, e você absorve muito mais aquilo e a natureza também. Pra mim, de lugar em que eu me sinto segura e renovo minhas energias, eu diria também um ambiente de natureza, que é praia aqui no Rio, é o lugar pra ir, se você quer se sentir um pouco melhor. E eu acho peculiar que esse seja o lugar realmente de passar a infância da Ellie. Talvez seja por isso que seja tão idílico, talvez seja por isso que ela ame tanto. Ela se construiu ali naquele lugar, você idealiza muita coisa da infância e você se constrói como pessoa também ali. Então realmente fica muito conectado. Sim, eu ia falar que eu acho que, como no livro, essa fase da infância, adolescência, permeado com o lugar, né, são lembranças que ficam marcados na gente, e a protagonista mostra muito isso, mesmo sem a gente querer, né? Elas ficam marcadas e são lembranças pra vida toda, assim como a Ellie mostra muito bem no livro. Eu queria entender se essa história, se esse livro se passasse em outro local, seria igual? Como é que essa ambientação influencia na narrativa e como essa ambientação vai se diferenciando ao longo da narrativa? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que essa escolha de narrar o livro num lugar ensolarado, quente, como se fosse um eterno verão, foi muito acertada, porque o Cape Cod, de alguma forma, se transforma num personagem da obra, né? Numa primeira impressão, o livro é extremamente solar. Os ambientes, a disposição dos personagens para fazer as coisas, para ir mergulhar, para ir para a lagoa, o clima, todos os aspectos que orbitam a obra funcionam, né, como esse grande verão numa casa de veraneio. Mas a Miranda vai construindo cenas mais detalhadas do passado da Elle, da mãe, da avó dela, e a narrativa vai ficando mais densa. E não é porque o ambiente mudou, é porque as memórias que ela começa a acessar pesam muito. Então a trajetória tanto da avó quanto da mãe, ali um desfile de abandonos e tragédias e erros. E esse estilo da narrativa que a Miranda colocou no livro, de fazer esses cruzamentos temporais, né, que deixam mais claro como o ambiente é fundamental para a obra, eu senti muito uma espécie de mergulho. Porque em um momento a Elle tá tomada por culpa, por arrependimento, pelo que ela fez, por toda a questão da traição. E logo em seguida ela tá revisitando eventos da infância dela em Nova York. Eu senti que essa ruptura, ela tem esse lugar de mergulho, em que você tá em um ambiente, assim que você entra na água, tá em outra atmosfera. Eu acho que foi uma sacada muito inteligente da Miranda de construir essa agilidade na narrativa. Eu achei muito incrível a ambientação, eu acho que ela combina muito com os personagens e com o livro, justamente porque o livro traz nostalgia, lembranças, recordações, né? Todas as escolhas que a Miranda fez ao longo da vida e essas lembranças que ela tem da infância e adolescência construíram a mulher que ela se tornou e que a gente tá conhecendo a história. Então esse cenário, ele me trouxe muito esse clima nostálgico. Acho que, como diz, a revistinha do Intrínsecos trouxe muito bem essa atmosfera de verão, o que o verão muda nas pessoas e tal. Então eu achei bem legal que a ambientação e o tema verão, e como a Angélica falou, ele traz essa fluidez pro livro, assim, fica dinâmico e parece mesmo um verão eterno, assim, né? Eu acho engraçado porque a autora falou algumas vezes que ela baseia esse lugar, é um lugar de verdade, que é um lugar de verdade em que a autora passava todos os verões, e ela baseou a sua história naquele local, a ambientação no local onde ela passava as férias. Então, da mesma forma que a gente vê a Elle crescendo com o lugar, é a forma em que a autora cresceu com o lugar. A gente vê ali claramente como parte da autora tá na obra, então me parece aí algo muito real, assim como cada uma de nós aqui tem seu afeto por um lugar específico, ou não, ou por uma energia, de uma forma geral, de certos lugares. Essa fluidez no livro, esse sentimento, ele parte de um lugar real, talvez seja por isso que bata tanto, né? Eu ia falar, dá pra ver que ela tem intimidade ao descrever o local, a natureza, os insetos, a areia. Então, a gente acaba entrando no livro e eu acho que justamente por ela ter tanta intimidade com esse local. Sim, eu senti a mesma coisa, que ali as descrições não são frutos de pesquisa, né? De ambiente, de locais, é de vivência. É tudo muito sutil, muito detalhado. E se aprofundando um pouco mais no livro e na história, eu queria falar um pouco sobre as gerações de mulheres que a gente conhece nessa história, né? O Palácio de Papel é permeado por
cenas de abuso, cenas que são importantes da gente falar sobre, e ele mostra gerações diferentes passando por isso, como elas respondem de forma diferente. A mãe da Elle, a Wallace, é abusada pelo padrasto quando é criança, mas quando a mãe descobre, dá um tapa na Wallace, que ainda tem 8, 9 anos. Então ela se sente completamente traída quando a mãe não faz nada sobre isso. E ela tem um trechinho que ela diz: o mais estranho é que minha mãe perdeu o respeito pelas mulheres, não pelos homens. A perversão do padrasto foi uma dura realidade, mas foi a traição e a fraqueza da mãe que a tornaram fria. No mundo da minha mãe, o respeito é concedido aos homens. E a ela também sofre um abuso. E ela também tem vergonha e sente culpa de contar pra mãe. Mas chega um momento em que ela conta. Como é que vocês acham que a vivência da Wallace, da mãe dela, influenciou a resposta da própria ela? Como é que foi isso? Vocês acham que teve influência ou que não? Nossa, a questão familiar do Palácio de Papel me tocou bastante, porque a gente vê membros totalmente desfamiliarizados com a própria família. Então tem um distanciamento que é muito difícil de quebrar. É sempre uma coisa em detrimento da outra. As filhas são trocadas pela nova namorada do pai, e o padrasto é mais importante do que os filhos. Então são pessoas totalmente perdidas ali, que de certa forma não conseguem reciclar o próprio lixo. E eu fiquei bastante impressionada de como a Miranda aborda o trauma desse abuso da Elle de uma forma muito honesta. No trecho que ela narra, ela coloca o trauma como uma experiência que a Elle carrega de uma forma muito solitária. E ele traz uma mudança muito silenciosa na vida dela. Nesse trecho, depois que ela é abusada pelo Conrad, ela volta para casa e ela estranha a normalidade das coisas, os objetos que continuam no lugar, o relógio que ainda está marcando as horas. Então a gente vê ali um conflito imenso, né, dela se deparar com a normalidade da vida, enquanto ela está experimentando uma situação arrasadora por dentro. Isso foi muito forte pra mim, nessa temática do abuso dentro dessa obra. Eu também achei bem pesado. Eu confesso que quando aconteceu, assim, eu parei um pouco, porque não achei que a autora ia ir tão fundo, e ela abordou realmente de forma muito real, assim, nua e crua. E eu achei muito triste que, como a Angélica falou, a Elle enfrentou uma dor muito solitária mesmo. Ela não tinha ninguém pra falar sobre isso, muito jovem também. E dá pra ver que isso também moldou quem ela se tornou. E eu acho que foi uma soma de coisas. Que o medo de contar pra mãe, da reação da mãe, que acontece com muitas vítimas, né? De não saber como contar por ninguém acreditar nela, por desvalorizarem a história dela e acharem que a pessoa tá querendo aparecer, né? Tá mentindo, enfim. E também de destruir esse ambiente familiar, digamos assim, que eles tinham. Eu vou destruir a minha família, eu vou destruir a minha mãe e a pessoa que ela encontrou pra dividir a vida, né? Então eu achei bem pesado, bem triste quando a autora contou isso. Que nem eu falei, eu parei de ler um pouco pra digerir tudo isso. E depois, quando ela mostra as outras histórias de abuso, né, do livro, que eu pensei que seria só da Ellie, e depois teve as outras histórias, então isso me chocou bastante. Mas eu achei muito legal por parte da autora por ter abordado de forma tão real, e principalmente por ter abordado na cabeça da vítima, como a vítima vive depois disso. Acho que isso é muito importante, isso de como a vítima vive depois disso. Porque a gente tem aí muitos filmes e muitos produtos culturais sobre isso. E se você continua vivendo, né? Sua vida, esperamos que não pare ali e não se resuma àquilo. No caso da Elle, tem algumas outras coisas que acontecem na vida dela que complicam ainda mais a situação. Mas o que é importante falar sobre primeiro, que essa situação não te define. Segundo, que existe vida após essa situação. E talvez ela tenha, por conta da morte do Conrad, ela tenha ficado presa apenas àquela situação, àquela experiência. Mas o que eu gosto no livro é isso, que fala que a experiência dela foi solitária, como a de muitas vítimas, mas que um acidente em especial talvez tenha sido a razão para ela se prender ainda mais nessa experiência. Mas talvez a vida dela tivesse sido diferente se o Conrad não tivesse morrido, se ela tivesse falado alguma coisa sobre isso, ela poderia ter superado isso muito mais cedo. Vocês acham que ela poderia ter superado isso mais cedo? Eu tô falando aqui minha opinião. Eu acho que talvez sim, porque eu acho que ficou... Sabe uma história que não teve um ponto final? Ficou uma coisa
mal resolvida na vida dela, e daí somou a culpa, enfim, talvez se ele... Eu fiquei pensando, inclusive, muito nisso. E se ele não tivesse morrido, será que ela teria falado? Será que ela teria denunciado? Será que ela ia continuar quieta e depois, muitos anos depois, ela ia consertar essa situação? Não sei. Só que eu acho que, com certeza, ela não teria carregado esse fardo de culpa por tanto tempo, porque ela tinha a dor da vítima associada ao fato da culpa por achar que tinha contribuído para matar ele, né? Sim, eu acho que foi uma carga muito, muito pesada e é difícil responder o prazo. Ela deveria ter contado antes, né? Porque, como você falou, é uma culpa dupla de situações que acabam definindo a trajetória dela. Então, talvez não é questão de tempo, mas foi uma espécie de voto mal anulado ali que aconteceu sem resolução. E essa falta de resolução que criou todos esses episódios, né, que a gente vê durante a narrativa. E sobre isso, eu acho um dos pontos altos pra mim do livro é quando ela entende que o que ela fez com o Conrad, quando ela finalmente entende que aquilo foi não só pra proteger ela mesma, mas pra proteger outras pessoas, parece que ela se liberta, né? Parece que ela entra em paz com a situação dela, com as escolhas dela. Então, mesmo que, beleza, ela demorou muito tempo pra superar isso, e ela passou por caminhos tortuosos até chegar ali. Eu fico feliz que ela tenha encontrado essa certa paz de espírito. E um pouco chocada também com as revelações do livro. Vocês ficaram? Eu achei, que nem eu falei antes, que a autora não ia tão profundo como ela foi. E daí a primeira revelação que me chocou foi o Conrad ter abusado dela. Depois a história da mãe, da avó e, por último, da outra vítima dele, né? E eu fiquei muito feliz também, me deu essa sensação de ponto final da personagem ter encontrado a sua paz, digamos assim, dela ter encerrado isso e ter conseguido superar, apesar dela ter ficado tantos anos com isso no coração dela, remoendo e fazendo mal, mas eu fiquei muito feliz que ela superou. Eu também fiquei surpresa com essa coisa em série, né? A gente mergulhou numa cena de abuso, aí pausa, fecha o livro, respira, bebe uma água, e quando a gente vê tem 3, 4, e a gente não esperava isso. E eu acho que o fato da El ter feito as pazes com ela mesma segue muito uma lógica de confissão, né? Quem se confessa busca em alguma esfera uma absolvição. Eu acho que foi isso que aconteceu com ela, quando ela conseguiu elaborar todo o trauma e transformar isso dentro dela e jogar pro mundo. Aí eu acho que tem um respiro. Acho que a resposta da El ao abuso foi uma resposta, talvez, comum ao que ela sofreu, mas a gente vê também aí algumas mudanças na sociedade que talvez façam a gente ter esperanças sobre o futuro. Vocês acham que hoje a gente tem um suporte melhor para as vítimas, que a gente pode esperar um suporte melhor para o futuro, se isso é algo que vem naturalmente com uma evolução da sociedade? O que vocês acham? Eu acho que a gente já tá num caminho, embora lento, buscando esse senso de justiça em relação a essas questões de sempre tem uma vítima, um abusador. Eu acho que isso está começando na própria criação que a gente está dando para as crianças agora, né? Que a gente está passando por mudanças muito necessárias que eu não vejo como retroceder, né? De criar com mais empatia, com mais escuta, com menos punição, com mais respeito. Eu acho que a gente não pode repetir os erros e pensar igual a mãe da El, num trecho que ela fala: na minha época as crianças tinham que ser vistas e não ouvidas. E é algo totalmente em desalinho com o que a gente está procurando agora, né? Eu também acho que, ainda que, digamos, a passos lentos, assim, eu acho que muita coisa está mudando e vem mudando. Eu acho muito bonito a gente ver tantas mamães criando seus filhos como feministas, não só meninas, né, os meninos também, ensinando que, esse não é brinquedo de menina, aquele não é brinquedo de menino, tanto em quesito de cor, de brinquedo, brincadeira, enfim. E eu acho muito bonito ver isso. Eu acho que a sociedade hoje em dia, por conta de todo esse avanço tecnológico, das redes sociais acabarem conectando tudo, conseguirem dar mais voz às vítimas. Então a gente vê muito mais denúncias de abusadores, que inclusive uma vítima se manifesta e depois surgem várias outras que criam essa coragem de falar também, né? E mesmo que tenham as críticas, elas recebem muito mais apoio, eu acho que tem muito mais estrutura, então eu acho que está avançando sim, eu fico muito feliz de ver isso. E eu acho que, como a Angélica falou, as nossas crianças e a criação delas que vem mudando é a chave para isso tudo, para que a gente continue avançando cada vez mais.
Acho que é essa questão, criar os filhos feministas, que faz toda a diferença. Porque tenho sempre pra mim que basta uma crisezinha pra ter os direitos retirados. Quando você cria os seus filhos feministas, quando você ensina a eles que isso é errado, é uma coisa diferente, porque, enfim, homens ainda têm a posição de poder na nossa sociedade. Então, eu acho que a gente evolui muito lutando com mulheres na frente, com mulheres na linha de frente, se sacrificando muitas vezes, e muita gente se fudendo, muita gente sendo demitida por falar sobre esses casos. Mas eu tenho esperanças pro futuro. Acho que a gente ainda não tá lá no ideal, mas eu tenho esperança pro futuro. Eu acho que vai melhorar. Eu também tenho. E eu acho que a chave é realmente isso. Cada vez mais inserir as crianças no feminismo. E um dos assuntos mais comentados sobre esse livro é o final. O final deixa um pouco em aberto. E o livro é muito pautado em escolhas de sim ou não. Em escolhas de ultimato. Como a Angélica tinha falado, é o pai tendo que escolher entre as filhas ou a namorada, a ela tendo que escolher entre o Peter ou o Jonas, ela tendo que ir embora ou tendo que ficar, e o conselho da mãe da Elle é: jogue uma moeda. Se a resposta que você receber desapontar, faça o contrário. Então o livro é todo pautado em sim ou não, isso ou aquilo, e o final deixa aí pra imaginação. Você pode completar aí ou não. Pra vocês, o que isso significa pro livro, esse final? Eu acho que o livro é um livro sobre escolha, do que acontece quando a gente diz sim para um lado, não para o outro, e como é esse processo da dúvida, do remorso, da culpa. E fica claro a dificuldade de quase todos os personagens de incluir algo novo no sistema deles, né? Me parece que a única opção é dividir e criar novos conflitos. E isso, como a gente falou agora há pouco, a gente vê nas tentativas tortas de novas configurações familiares que o livro apresenta, de uma família com madrastas, com padrastos, com meio-irmãos. Nenhuma delas é minimamente saudável. Nenhuma das famílias conseguiu abraçar essa nova ideia. E daí nasce a maioria dos conflitos do livro, se a gente for ali na unha, né? Entender a razão e os motivos de cada personagem. Então a escolha tá do livro do começo até o final. Então, eu fiquei dividida com esse final, porque eu sou uma leitora que tem sérios problemas com finais abertos. Às vezes eu fico revoltadíssima com os finais abertos. Só que no caso desse livro, eu gostei, eu achei que teve tudo a ver com o desenrolar da história. Acho que justamente pela história ser pautada em escolhas, que eram muitas, a principal, né, era o que ela ia fazer, se ela ia ficar com um amor de infância ou se ela ia seguir a vida que ela vivia no momento. Mas tinha muito mais escolhas ao longo de todo o livro. E eu achei que me deu uma ideia de continuidade o livro. Foi como se eu fechasse o livro e a vida da Elle, que é a realidade, né? Ela vai continuar. Ela não escolheu nada, mas talvez ela fosse escolher no futuro, sabe? Então me deu essa ideia de que essa história continuava. E então eu gostei, e foi um final também que me fez pensar sobre o que ela escolheria, ou essa continuidade da vida dela, tipo, a história vai continuar e o que ela vai fazer no futuro. Quem que ela vai escolher? Eu fiquei pensando muito tempo sobre isso e eu acho que esse final vai dividir opiniões, né? Já tá dividindo aí entre os leitores. Mas eu sou uma leitora chata com finais abertos, mas que gostou e achou que fez sentido com a história. Inclusive, eu acho que ela não escolheu ninguém. Nem Jonas, nem Peter. Ok, o gesto dela de tirar a aliança foi muito significativo, foi muito simbólico. Mas eu acho que no fim do livro ela entende quase todas as relações que ela constrói na vida, tanto com a mãe, com o Jonas ou com o Peter, de alguma forma já estão maculadas ali, como se fosse algo sem remédio. Eu acho que ela se divorciou, sim, mais da antiga vida dela. Isso, infelizmente, inclui o Jonas, porque eu queria vê-los como casal. Mas eu acho que ela não escolheu ninguém. A escolha dela foi de outra ordem nesse final. Mas também faz sentido, né? Na minha cabeça, assim, faria sentido também que ela não tenha escolhido ninguém, que, na verdade, ela tenha superado todos esses traumas, tudo que ela viveu e tenha, digamos, aberto um novo caminho pra ela, sei lá, que ela escolheu ela dessa vez. Sim, foi o mesmo sentimento que eu tive no final. Ela fez uma autoescolha ali.
Eu sou muito a favor da autoescolha no final. Eu sou muito a favor dessa interpretação. Porque a Eldia, cara, ela já tem muitas questões ali. Eu acho que o final é muito além de ter que escolher um cara ou outro cara. Acho que o final é, primeiro, finalmente eu estou em paz comigo mesma. Segundo, finalmente eu entendi o que eu quero. E aí vai além de escolher uma pessoa ou outra. Vai escolher o que faz bem para si mesma. E aí não importa se é o Peter ou o Jonas. Não importa, mas eu acho que foi o Jonas. Não importa se é o Peter ou o Jonas. Né? E, perguntando aí, vocês gostam de ficar em dúvida entre os personagens? Vocês ficaram em dúvida também com um ou outro? Eu sei que a Angélica falou agora que gosta mais do Jonas, mas e você, Marcelo? Eu gostei mais do Jonas também. Eu acho que eles tinham uma história muito profunda. Então não era uma coisa assim pra se apagar. Inclusive, eu acho que ela já devia ter ficado com ele muitos anos atrás, né, no livro. Eu também gosto mais dele, mas assim, eu sou uma geminiana indecisa, então eu fiquei meio também, uma hora eu gostava mais de um, outra hora eu gostava mais de outro, mas eu acho que no balanço geral, assim, é o Jonas. Eu gostei muito como a autora colocou meio que os dois lados de todos os personagens. Porque mesmo eu tendo gostado mais do Jonas, eu não fiquei torcendo muito pelo Peter. Então, assim, no final, devia ser um trisal. Mas eu gosto como ela mostra, primeiro, como ela conhece o Jonas, e depois, enfim, se entrelaça com a história da Ellie e do Peter. A gente conhece essa história de vários ângulos diferentes. Então, mesmo que você torça pra uma pessoa ou outra, você também gosta um pouco de todo mundo ali. Eu vejo o Peter como uma pessoa ótima, como ele não é um péssimo marido, ele não fez nada de errado. Se ela escolheu o Jonas, foi só uma questão de momento, foi só uma questão de, realmente, de escolhas. Mas não é que ele seja uma pessoa ruim. E a autora mostra muito bem isso. Não é que o Jonas seja a pessoa perfeita, e não é que o Peter seja uma pessoa ruim, e também não é ao contrário. Você entende todos os pontos ali de todos os personagens envolvidos. É verdade, eu acho que assim como ela fica indecisa também, eu acho que como eu já sou meio indecisa, como eu falei, eu acho que a autora consegue passar isso pro leitor. O leitor também fica indeciso sobre quem shippar, quem torcer, quem é melhor, quem é pior, só que ela mostra qualidades e defeitos de todos ali, né? Como você falou, Tayla, ela mostra várias nuances e perspectivas. O Peter não é 100% bom, nem o outro é horrível, e vice-versa. É uma história que a gente não conhece vilões, né? São mais vítimas do que vilões, então a autora não trabalhou com isso. Do bonzinho, da pessoa que não merece nada, do maniqueísmo, isso ficou bem longe, ficou muito sutil. E a princípio o livro me pareceu que seria isso, que seria porque a sinopse do livro é essa, né? Você tem que escolher, você acabou de transar com o amor da infância e você tem que escolher entre ficar com o amor da infância ou continuar com seu marido. Pareceu, a autora tinha abertura pra fazer uma escolha maniqueísta, mas não fez. Ela se esforçou e fica claro ali que tem todo um caminho construído, muito bem construído, pra isso não ficar fácil pra ninguém. Isso não é fácil pra ela, não é fácil pra gente, não é fácil pra ninguém ali. Ela mostra várias nuances, assim, dos personagens e eu gosto muito disso, porque eu sempre falo nas minhas resenhas lá no Instagram que eu gosto muito de personagens reais, que não tem mocinhos e vilões, até eu acho que por isso que eu leio pouca fantasia, porque a fantasia é mais pra esse lado de mocinhos e vilões. Eu gosto de personagens que sejam seres humanos, que eles tenham atitudes boas, atitudes ruins, tenham dias bons, dias ruins, que do nada aconteça alguma coisa triste na vida deles, mas eles possam superar isso, e eu acho que esse livro é um drama muito pautado nisso, muito vida real, assim, acho que qualquer pessoa poderia passar por o que todos aqueles personagens passam, e inclusive a protagonista, né? A sombra e a luz caminhando juntas, né, e no final essa conta fecha de alguma forma. Você se identifica porque você poderia estar naquele lugar, infelizmente. Até o Conrad, a autora... Achei que a autora não transformou ele num monstro completo. Não é que ele tem algo patológico. Não é que ele é um monstro ou uma pessoa horrível. Ele é uma pessoa horrível. Mas ele também não é só aquilo. Ela vai construindo camadas que não desculpam de forma nenhuma as ações dele, mas que também mostram que ele é um ser humano. Ele é uma pessoa inteira que escolheu fazer o que fez. Então... tem que ter isso, né? Tem que mostrar que não é patológico. Claro, ele aparece, assim, relativamente pouco no livro, né? Mas
ela até mostra as dores dele, né? Os traumas que ele tem com a família, o abandono familiar. Então também ela mostra realmente esse lado ser humano dele e que fez escolhas ruins e acabou prejudicando, né? E fazendo coisas ruins que respingaram em outras pessoas e fizeram dores a outras pessoas. Mas eu achei bem legal isso, que ela humanizou todo mundo. Gente, se encaminhando para o final, eu queria perguntar pra vocês que filmes, séries ou livros vocês indicam pra quem curtiu O Palácio de Papel. Eu vou indicar um livro e um filme. O livro é A Tarde da Sua Ausência, do Carlos Heitor Coni. E esse livro tem toda essa atmosfera de Cape Cod, só que é em Ipanema, na década de 60. E tem vários conflitos familiares, que são bem parecidos com Um Palácio de Papel. E o filme que eu vou indicar é o Álbum de Família, que ele é sobre o reencontro de 3 irmãs que precisam voltar para casa para cuidar da mãe que tá muito doente. E, novamente, esses conflitos familiares ao extremo também estão no filme. É uma espécie de torta de climão eterna, porque as situações constrangedoras não acabam, como se fosse um almoço de Natal entre familiares que não se veem há muito tempo em ano de eleição. Ou seja, tem tudo pra dar errado. Mas é um filme muito bom. E tá no Apple TV. Eu vou aproveitar porque eu preciso indicar This Is Us, que é uma série muito boa, tem muitas temporadas pra gente se divertir, principalmente pelo drama familiar, que me lembra muito, faz essa relação com o Palácio de Papel. A trama central é com um casal, só que várias situações acontecem e tudo gira em torno das situações com essa família. Então tem drama, tem situações pesadas, situações tristes. Então acho que lembra bastante Palácio de Papel justamente pela família. E um livro, eu acho que eu vou indicar um do Intrínsecos, inclusive, o do Chuck Ben, que ele é mais pesado que Palácio de Papel. Eu amei também por tantos personagens reais, pela autora abordar situações como nesse ela aborda o abuso, naquela ela abordou também abuso, homossexualidade, alcoolismo, e eu achei muito interessante que se passa na Escócia, que é um país assim que eu nunca tinha lido nada ambientado na Escócia, e na época que se passa também, que é uma época de muita pobreza para o país. Então eu acho que tem reflexões muito boas assim com o Palácio de Papel, só que fica aí o alerta que ele é mais pesado que o Palácio de Papel, então fica aí o alerta de gatilho. É interessante, né, como esses dois livros abordam um assunto parecido, mas de formas completamente diferentes. Eu li também um perto do outro, e isso me bateu bastante. Eu amei os dois, achei os dois incríveis. E justamente pelos personagens tão humanos que nas duas obras a gente encontra. E trazem bastante reflexão. Inclusive, se você está ouvindo esse podcast agora e quiser ouvir sobre a história de Chuck Ben, foi o último episódio que a gente lançou. É só procurar aí na sua plataforma de podcast, no nosso perfil do Sem Shrink, e você vai achar o episódio sobre a história de Chuck Ben. Eu vou indicar o mesmo livro que eu indiquei no Por Dentro do Intrínsecos, que é Um Lugar Bem Longe Daqui, que também é um livro do Clube Intrínsecos, porque essa é uma história muito emocionante, que também traz a natureza como um ponto central da narrativa, não só como uma ambientação, mas como uma forma de influenciar as ações dos personagens. A gente tem personagens ali que são formados, são criados pela natureza, e que toda a trajetória de crescimento se passa naquele meio. Como é que isso influencia o contato com as outras pessoas, como é que isso influencia nos problemas que ela vai ter, e a construção também de narrativa, de descrição dessa natureza, que no caso é um brejo, né, no Lugar Bem Longe Daqui, também é muito bonita. Eu vou indicar também, se você é assinante do Intrínsecos, o Por Dentro do Intrínsecos, que é o nosso encontro ao vivo, mensal, sobre os livros do clube. Se você é assinante, você vai encontrar ele no Intrínseco Digital, e a gente já conversou sobre o Palácio de Papel. É só procurar lá na página de O Palácio de Papel. Bom, gente, vocês querem dar um último adeus, divulgar arroba? Qual é? O palco é de vocês. Então eu vou aproveitar para divulgar o meu Instagram, então, literário. É @entrelinhaslivros, então. Eu sou embaixadora do Intrínsecos, então todo mês lá eu faço unboxing do clube, da caixinha do mês. Sempre com aviso de spoiler, então não se preocupem. E sempre quando o mês vira, a primeira semana do mês seguinte, daí eu divulgo a caixa no feed com spoilers.
Todo mês tem a resenha do livro lá com a minha opinião, com os meus sentimentos ao longo da leitura. E também vocês vão encontrar outros livrinhos lá, resenhados, inclusive da Intrínseca. Legal, Marcela, a gente vai correr lá pra ver. Eu queria agradecer, adorei bate-papo com vocês, leitoras interessadas e que fizeram esse mergulho também nesse livro. Eu adorei, já tô ansiosa pro próximo. Eu queria agradecer vocês, na verdade. Muito obrigada por aceitarem participar, muito obrigada por estarem aqui e por conversar com a gente sobre o Palácio de Papel. Pra quem ficou até o final e ficou em dúvida, o Intrínsecos é o clube do livro da editora Intrínseca, que envia todo mês uma caixa com um livro inédito em capa dura, uma revista com conteúdos extras sobre o livro, marcador, cartão postal e um brinde, tudo a ver com a história. O Palácio de Papel foi o livro de novembro e você ainda pode assinar para receber o do próximo mês. Não lembro agora quando esse episódio vai ser lançado, mas pode assinar para receber dos próximos meses. É isso, muito obrigada, bebam água e até o próximo episódio.